Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política a gente recebe aqui no estúdio a vereadora Flávia Borja, vereadora aqui de Belo Horizonte, do PP, e entre outros assuntos, a gente vai falar sobre homeschooling, a educação escolar em casa. Vereadora, bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Vocês. Repete, vereadora. Agora sim. Obrigada, bom dia. Obrigada, Adriane e Rodrigo. Obrigada por estar aqui com vocês. Bom dia. E um dos assuntos, né, vereadora, que ganhou muita repercussão nos últimos meses, a gente falar sobre homeschooling. É bom a gente diferenciar, né, o homeschooling, por exemplo, do ensino online, de outras formas de ensino que se tornaram mais frequentes durante o período de pandemia, né? Vamos explicar, então, para quem está em casa, o nosso ouvinte, o que é, então, homeschooling? O homeschooling é a educação domiciliar, diferente do que foi praticado agora na pandemia, que foi aquele ensino à distância, online, que foi uma questão emergencial aí de falta da escola, né? O homeschooling, na verdade, já é uma prática antiga em vários países do mundo e aqui no Brasil também, uma luta já de muitas famílias desde, né, do ano de 2010, 2008 e realmente assim, é aquela escolha das famílias de educarem, de ensinarem os seus filhos em casa, fora da escola. E diante disso, a senhora tem um projeto de lei em Belo Horizonte, apresentou um projeto de lei. Do que versa esse projeto? No projeto de lei em Belo Horizonte, a gente definia algumas regras para que esse ensino pudesse acontecer. Por que acontece, Rodrigo? Ele já acontece nas famílias, já existe, as famílias já são famílias educadoras, só que não existe uma regulamentação. Então, o nosso objetivo com o projeto de lei é realmente trazer regras, maneiras disso acontecer, para que o que já está acontecendo possa ser realmente trabalhado e regulamentado. O nosso projeto, ele era um pouco mais geral desse projeto que foi aprovado agora na Câmara dos Deputados, um pouco diferente, delineando um pouco mais o que aconteceria no município. Mas o objetivo era mesmo dar a essas famílias o direito legal de já fazerem, né, continuarem fazendo o que já estão fazendo em casa. Na verdade, a gente só queria dar aí a legitimidade às famílias educadoras. A senhora fala em regulamentar. Que tipo de regras que são colocadas, determinações e posições que são colocadas no projeto para essas famílias? Regras de prestarem contas, né, a respeito daquilo que está sendo feito, de estarem associados a uma escola, né, no caso da legislação municipal, era um pouco mais livre daquilo que foi regulamentado agora na Câmara dos Deputados, que inclusive foram regras bem rígidas, né, vamos dizer assim, mas que é bom, foram boas as regras para que a gente tenha também uma prestação de contas por parte das famílias. Então, o aluno, ele precisa, né, o pai, na verdade, ou a mãe, eles precisam prestar contas a respeito do planejamento, daquilo que vai ser executado com as crianças, do plano de estudo, e são realmente assim, é um norte que é preciso ter para que não seja uma coisa solta, livre, né? A gente tem que entender que educar o filho em casa não é apenas deixá-lo de levar na escola e dar a ele uma educação de acordo com o que a família queira. É preciso seguir regras, né, a respeito do plano de curricular nacional, né, BNCC, para que a criança possa alcançar os objetivos de cada idade. Vereadora, existe uma corrente, né, nessa discussão do homeschooling, que fala que defende a educação em casa para proteger as crianças, os jovens de certas ideologias, de algumas questões que são ensinadas na escola e que vão em conflito ao que a família acredita. O que a senhora pensa a respeito disso? E aí eu te pergunto, não seria uma forma também da gente cercear esse momento que seria de contestação, esse momento de ouvir o contraditório? As crianças e jovens não ficam, não perdem isso? Uhum. Isso é uma questão. A Associação Nacional do Ensino Domiciliar, a ANED, ela fez uma pesquisa e essa vertente de pais que procuram a educação domiciliar
por conta, né, dessa preservação, desse viés religioso, é apenas 22% das famílias. A grande maioria das famílias realmente não procura o ensino domiciliar por essa questão religiosa. Procura por qual questão? Procura por uma personalização mesmo do ensino, de uma individualização, de uma qualidade de ensino que às vezes não encontra na escola pública. Algo que a gente tem que desmistificar também é que a educação domiciliar é algo elitista, de famílias abastadas. Existe uma outra pesquisa de um instituto de Brasília que diz que a maioria das famílias, né, que optam pela educação domiciliar são famílias de classe média e classe baixa, classe C e D, porque não encontram na escola pública a resposta ali, a educação de qualidade que estão buscando para suas famílias, e aí optam por esse ensino personalizado, mesmo dentro de casa, com investimento em outras áreas também. Eles vão muito além daquilo que é proposto pelo currículo, né, pela BNCC. Então, eu tenho a oportunidade também de estarem desenvolvendo outras áreas, como artes, música, esportes, danças e, né, conhecimentos gerais. Então, a gente precisa desmistificar esse perfil de família, que não é só uma família religiosa que está procurando ali preservar, né, os seus filhos. Mas eu fico pensando também em relação à população de baixa renda e classe média baixa, vamos dizer assim. Quem que ministraria essas aulas para as crianças, para esses jovens? Porque a gente sabe que em muitas famílias pais são analfabetos, né? Não tem essa cultura do ensino. Às vezes é o primeiro filho que está estudando, né? E com muita dificuldade, não consegue aquele material escolar adequado, o acesso à internet, por exemplo, que é muito complicado, né? Nas áreas mais vulneráveis. Como que se explica? Na verdade, o projeto aprovado na Câmara dos Deputados, ele exige que um dos pais tenha uma formação superior, né, ou pelo menos tecnólogo. Então, apesar das famílias serem de classe média, é preciso haver essa formação e né, esse investimento mesmo na formação do filho. É possível também que haja um tutor para acompanhar, né, essas famílias. Na verdade, Adriana, a gente precisa entender que o homeschooling ele não é uma solução, né, para tirar o filho da escola. A gente precisa investir em todos os âmbitos educacionais. A escola precisa de investimento também. É uma opção de escolha da família. Então, a gente está falando aqui sobre liberdade com responsabilidade. O projeto aprovado na Câmara, né, dos Deputados, a Câmara Federal, ele prevê regras muito claras e específicas daquilo que deve acontecer. Isso delimita muito a ação dos pais, né, de homeschooling. Vereadora, a senhora classificaria que o ensino no Brasil hoje é enviesado para um lado só? Não, eu classificaria que existe uma tendência, né? Existem múltiplas visões, mas a gente sabe que existe doutrinação nas escolas. Muitas vezes a gente percebe isso. Em que, por exemplo? Existe de talvez dar somente um lado, um viés. A gente sabe, né? Eu vejo e recebo inúmeras denúncias a respeito de realmente um ensino mais de esquerda. Então, algumas vezes isso acontece, sim. Agora, vereadora, os pais têm que prestar conta para quem? E aí eu entro também nas questões avaliativas, porque hoje a gente tem o Enem, que exige certas disciplinas, que exige um currículo, né? Uma série de atividades ali, conhecimentos. Uhum. E esse aluno que opta, a família que opta pelo homeschooling, a criança, o jovem, ele vai estar preparado para se submeter a essas avaliações? A prática diz que sim. Antes mesmo de haver essa regulamentação, né? Agora, com essa regulamentação, a gente tem os pais, eles têm que manter um registro periódico das atividades, inclusive enviar um relatório aí trimestral a uma unidade escolar que a família vai estar, né, associada. Eles têm que garantir também a convivência familiar e comunitária. Um professor tutor, ele precisa acompanhar essas famílias e uma vez por ano
haverá uma prova nessa instituição que está aí, a família está associada, os alunos vão passar por uma prova. Então, a ano a gente vai fazer o acompanhamento desses alunos, inclusive se eles não passarem, eles não podem permanecer na educação domiciliar. Então, é um acompanhamento bem de perto, é algo que antes não acontecia e mesmo assim a gente via um resultado satisfatório das famílias, né, dos alunos no Enem. Vereadora, tem uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes que eu acho interessante. É o Sérgio do bairro Tupim, Belo Horizonte. Rodrigo e Adriana, bom dia, ouço vocês todos os dias, obrigado pela audiência. Pergunta a vereadora Flávia Borja para mim. Vereadora, não teríamos um problema com a socialização das crianças fora da escola? Não é um momento importante para que elas aprendam a lidar umas com as outras e com a diversidade? O homeschooling, de certa forma, não tira essa perspectiva? Essa é uma pergunta recorrente a respeito, né, da socialização. A gente precisa entender que as famílias de homeschooling não são famílias isoladas do mundo, né? Estão ali só dentro de casa. Os alunos, eles frequentam outros ambientes de socialização. Eles frequentam praças, parques, eles frequentam teatro, cinema, festas. São alunos inseridos em famílias. Os grupos de homeschooling, eles geralmente tem encontros aí semanais, algumas vezes 2 vezes por semana. Então são famílias que também interagem entre si. Então a socialização ela pode acontecer e acontece em todos esses ambientes. São alunos que frequentam aulas de idiomas, né, de ensino de língua inglesa, esportes. Então a gente sabe que a socialização ela acontece também nesses ambientes. Agora, vereadora, a gente está caminhando para o finalzinho da entrevista, mas ainda dá tempo só de te perguntar em relação à constitucionalidade desse projeto aqui em Belo Horizonte, porque a gente já vê essa discussão em nível nacional e é uma prerrogativa também, isso se aplica à prefeitura, né? É uma tarefa também da Câmara legislar a respeito do homeschooling. Não deixa de ser uma tarefa que vem de federal, que vem de cima para baixo? É uma competência federal, estadual, definir os parâmetros gerais. A legislação municipal faz pequenas adequações. Nós temos o nosso projeto de homeschooling, um projeto meu, da vereadora Marcela Tropp, nós colocamos ele no início do nosso mandato, mas havia, por parte da CLJ, aqui na Câmara Municipal, um entendimento que era inconstitucional por conta ainda da resolução do STF de 2018. Agora, a gente vê um avanço na legislação federal, então a gente vê um bom momento também de retornar com esse projeto. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas também. A gente vai fazer como se fosse um ping-pong. Vamos começar? Vamos lá. Para começar, vereadora, homeschooling versus socialização. Perfeito, nada contra. A escola na construção do cidadão. É parte da construção, a família também. Pois é, justamente, a família na construção do cidadão. É aquela que é responsável pela, realmente, construção da personalidade, do caráter. A presidente da Câmara, Nelly Aquino. Uma mulher formidável. O novo prefeito de BH, Fuad Noman. Um prefeito acessível e competente. Flávia Borja, em 2022, segue na Câmara ou vai tentar outros caminhos? Pré-candidata a deputada estadual. Vereadora de Belo Horizonte, Flávia Borja, ela é do PP, nossa convidada de hoje pela primeira vez aqui no Café com Política. Obrigado pela visita, foi um prazer recebê-la. Muito obrigada.